Existe um conceito no Smart Money que se chama Turtle Soup, ou sopa de tartaruga. Praticamente, você identificar a liquidez interna para direcionar o movimento até a liquidez externa. E isso é um movimento muito simples de ser identificado no mercado, mas pode trazer grandes lucros e melhorar a sua qualidade de operações. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre Turtle Soup. Se você não me conhece, meu nome é Tony e sejam bem-vindos a Hack Trading. Então vamos lá, pessoal. Para esse modelo operacional, a gente vai utilizar praticamente os conceitos de liquidez, né? Tanto liquidez interna e liquidez externa. O que é a liquidez interna? A liquidez interna é a liquidez daquele movimento presente que está acontecendo no gráfico. E a liquidez externa seria de outros possíveis movimentos anteriores a este, ok? Então aqui eu coloquei o BSL e o SSL. O que é isso, Tony? BSL é Buy Side Liquidity, ou seja, uma liquidez do lado comprador dos topos. E Sell Side Liquidity, liquidez do lado vendedor, liquidez para vendas lá embaixo, ou seja, aqui a gente tem um direcionamento que serve como imã, como eu falo para vocês, regiões de oferta, regiões de demanda, região de imbalance, região de ineficiência, região de fair value, região de gap, região de liquidez, tudo isso para a gente funciona como um imã no mercado. Então a Buy Side Liquidity e a Sell Side Liquidity também podem servir como imã, no sentido da gente direcionar as nossas posições até esses pontos. Aqui, praticamente, a gente tem o conceito do Smart Money e o conceito do varejo, que é conhecido também no mercado como Dump Money, que seria praticamente dinheiro burro, né? Então, assim, tem um dinheiro inteligente e tem um dinheiro burro, mas o varejo geralmente está acumulando as suas ordens, fazendo posições de compra aqui, posições de venda aqui, e esse momento você vai observar e não vai fazer absolutamente nada, porque é aqui que o Turtle Soup está sendo criado, é a sopa de tartaruga. A liquidez dos players de varejo está sendo totalmente acumulada e ela tende a ser capturada pelo dinheiro inteligente, pelo Smart Money. E onde é que captura essa liquidez? Como é que funciona isso? Vou ensinar isso aqui para vocês da melhor forma. Pessoal, para simplificar, a gente vai utilizar o Turtle Soup preferindo comprar abaixo dos lows e vender acima dos topos, dos highs, ok? Então como é que acontece a sopa tartaruga aqui pra gente? A sopa tartaruga é praticamente quando a gente tem um movimento aqui, ó, no sentido de liquidação, ou seja, captura de liquidez institucional, e aí o mercado ele se estrutura na direção, nesse caso aqui, do BSL. Então se a gente tem uma acumulação de liquidez do varejo, e aqui a gente teve um movimento de captura, a gente tem que esperar essa captura para pegar um movimento de direcionamento até a região do Buy Side Liquidity. Então aqui é praticamente onde aconteceu a captura de liquidez, a nossa Turtle Soup. E aí a gente se posicionaria entrando na posição aqui nesse ponto, colocando, por exemplo, o stop abaixo dessa região de captura de liquidez e aí direcionando o nosso take para o Buy Side Liquidity. Ou seja, a gente espera o dinheiro burro acumular aqui a captura de liquidez desse dinheiro numa região de Smart Money, porque o Smart Money, dentro da região de acumulação, ele sempre vai estar olhando isso aqui, ó. O Smart Money vai estar posicionado abaixo desses fundos e acima desses topos, esperando apenas pela sua captura, chegar dinheiro suficiente para fazer a sua execução. Então a gente tem esse movimento de acumulação, o mercado vem, captura liquidez e começa a se estruturar em direção ao nosso alvo, que nesse caso seria o Buy Side Liquidity. Como aconteceria isso aqui do modo ao contrário, né? Então a gente tem um movimento de liquidez, o varejo fazendo ordens acumuladas aqui em cima, ordens de venda, e aí o institucional atua acima desses topos, fazendo o movimento de captura de liquidez para aí sim direcionar o preço para baixo em direção, nesse caso, a Sell Side Liquidity, a liquidez do lado vendedor do mercado. Então, da mesma forma, a gente se posicionaria nesse ponto, esperando pela continuação até a Sell Side Liquidity, que é utilizada como alvo, como um imã aqui no mercado, e o nosso stop colocaria, por exemplo, acima do ponto de captura de liquidez. Então, basicamente, isso aqui é Turtle Soup. Agora, o que é que a gente pode observar, né? Além dessa liquidez aqui que foi capturada, deixa eu só alterar, pronto, aqui. O que é que a gente pode observar? Obviamente, a gente vai ter que identificar os cenários aonde estão esses BSLs, esses SSLs. Praticamente, a gente pode utilizar isso como topos e fundos antigos do mercado que podem ser utilizados pelos institucionais como regiões de liquidez para serem capturadas também, tá? Então, vamos supor, né, que nós temos aqui um movimento de queda, né?
que teve um movimento de queda nesse ponto aqui, e aí direcionou toda essa acumulação e aí fez a captura. Então, por exemplo, a gente pode utilizar esse movimento de queda, por exemplo, o BSL aqui como um possível ponto protegido nesse momento do mercado. Quais são outras coisas que a gente pode utilizar? Essa região de atuação de Smart Money, ela pode ser o quê? Ela pode ser um order block, tá? Então aqui pode ser pra gente uma região de oferta, né? Então a gente pode colocar uma região de oferta, por exemplo, de 1 hora. Então aqui é a área onde o Smart Money vai atuar acima dos topos para a área vendedora. E aí, a depender da movimentação do mercado, você pode fazer até uma OTE, né, uma ordem otimizada, utilizando Fibonacci, pegando do topo até o fundo do movimento, e aqui você veria que o preço chegaria, por exemplo, aqui na região de 50%, e a depender do tamanho da pernada, a gente vai utilizar, por exemplo, essa região de oferta aqui como OTE, a gente vê que o mercado ele negocia aqui ó, entre 75 e 85, e aí a gente poderia pegar uma entrada muito mais otimizada, colocando nosso stop, por exemplo, não acima dessa região, mas acima do 85% e sendo direcionado o nosso take aqui para o Sell Side Liquidity. E isso, apenas isso, já direcionaria a nossa entrada a ter uma valorização muito maior. O que é que a gente pode utilizar também para aumentar a valorização dessa entrada? O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer pós o movimento de captura de liquidez, a gente observar outras regiões institucionais, como por exemplo, pós captura de liquidez, a gente pode gerar aqui no mercado um FVG, que é o Fair Value Gap, né? Um gap pós a captura de liquidez, e aí você se posiciona nesse Fair Value Gap, colocando o seu stop acima aqui dele e o seu take lá abaixo, lá na Sell Side Liquidity. Então assim você já teria uma otimização dessa sua entrada para fazer o Turtle Soup pós-movimento de captura de liquidez. E assim, pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o teu like nesse vídeo para não perder nenhuma análise. Aqui você vai encontrar centenas de vídeos com setups, estratégias e exemplos reais, tudo para te ajudar a entender melhor o mercado e melhorar as suas operações. E aqui para deixar mais claro outro cenário que não seja tão acumulado quanto aquele. Toda vez que a gente tem vários toques em uma determinada região, é praticamente acumulação, tá, pessoal? Acumulação de ordens de varejo para ser capturada pelo institucional. Então, se a gente tem um movimento de acumulação tal qual este, e aí a gente pode supor que aqui a gente tem uma pernada de queda, que vai estruturar esse movimento aqui de acumulação, que vai ser utilizada nesse caso como buy side liquidity, ou seja, liquidez externa para ser buscada pelo institucional pós-captura da liquidez interna. Qual a liquidez interna? Essa região aqui, ó. Região de liquidez interna, região de liquidez externa. Então aí a gente só teria que identificar a região abaixo desse fundo, que seria o nosso key level, que seria o nosso POI. O que é POI, Tony? POI é Point of Interest, ou seja, o nosso ponto de interesse para fazer a execução de uma entrada. Então toda vez que a gente vê uma acumulação no mercado, a gente vai buscar abaixo aqui, ó, já que é para compra, a gente vai buscar abaixo aqui, ó, uma região de POI, um ponto de interesse, Fair Value Gap, região de Fibonacci, por exemplo, se a gente fosse marcar para ter uma entrada mais otimizada aqui no mercado. Então, assim, a gente vai buscar o nosso ponto de interesse para pós-captura já executar, né, uma posição, no caso aqui, de compra, e aí com base nessa análise aqui em direção a buy side liquidity, a liquidez externa do mercado. Como é que isso funcionaria para a queda, Tony? Novamente, é simples, pessoal. Da mesma forma, a única coisa que iria mudar era a nomenclatura aqui. Não seria BSL, né? Seria SSL. Então seria Sell Side Liquidity, ou seja, o mercado fez o movimento, tinha liquidez externa, tinha liquidez interna, fez a captura da liquidez interna, chegou no ponto de interesse, mandou o ativo em direção à região de liquidez externa que a gente utiliza como alvo para fazer a execução no mercado, e eu vou mostrar isso aqui para vocês no gráfico. E aqui no gráfico, para mostrar a vocês como é que a gente faz isso passo a passo. A primeira coisa, já que a gente está trabalhando no operacional que é baseado em liquidez, seria identificar essa questão da liquidez, aonde está a liquidez. E aí eu falo para vocês novamente, tanto a liquidez interna quanto a liquidez externa do movimento. Então aqui, por exemplo, a gente pode utilizar como liquidez externa essas movimentações de topo aqui, ó, porque as regiões de topo também podem ser caracterizadas como liquidez no mercado, não só como um movimento de captura desse topo aqui, ó, para fazer um movimento de correção, mas também indicando que o mercado pode vir buscar essa região de topo para fazer uma captura e até uma continuação, a break of structure, que seja. Então a gente tem que identificar esses pontos. Outro ponto de liquidez externa que a gente pode olhar do lado do comprador é esse ponto aqui. Então a gente pode olhar esses topos aqui como possíveis alvos para uma possível movimentação de alta que possa vir a ter, tá? E aí a gente coloca a nomenclatura deles como BSL, que é o Buy Side Liquidity. E a gente pode olhar os ranges de liquidez externas aqui abaixo, que seriam os próximos
fundos válidos, né? Que seriam os SSLs, por exemplo. Esse ponto aqui, ó, Sell Side Liquidity. Na verdade, a gente poderia buscar até mais abaixo, mas eu vou colocar aqui para ficar dentro de um quadrante operacional aqui, para ficar bem claro para vocês, tá? Aqui, o que é que a gente tem? A gente tem o mercado descendo, praticamente, mandando agora o preço para cima, provavelmente, para fazer, né, um movimento de continuação para a queda. Só que o que é que a gente tem aqui? Vocês veem isso aqui no mercado? Isso aqui, praticamente, pessoal, para a gente é uma acumulação. Essa acumulação aqui é o que? É liquidez. Ou seja, a gente já identifica nesse momento onde seria o nosso range de liquidez interna que pode ser capturada pelo mercado. Então, ao identificar esse range de liquidez interna, ao identificar o range de liquidez externa também, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aguardar a captura dessa liquidez. E além de aguardar, existe o passo mais importante que eu falei para vocês, que é o quê? Marque o seu POI, o seu ponto de interesse, o ponto-chave que você faria execução de entrada. E como eu falei para vocês, se a gente está olhando aqui uma possível captura de liquidez para mandar para cima o mercado, eu tenho que buscar regiões abaixo, tá? Aqui a região de liquidez para fazer minha compra, porque a atuação do institucional para a compra seria atingir um key level aqui nessa região para mandar o preço do mercado para cima posteriormente. Então aqui atrás a gente vê, por exemplo, essa região de order block de 2 horas aqui, ó, uma região de demanda que poderia ser utilizada como o meu key level nesse ponto. Então assim, praticamente eu já fiz a identificação aqui do key level, eu já fiz a identificação da liquidez interna, já fiz a identificação da liquidez externa. O que é que falta, Tony, para fazer a execução nessa entrada? Praticamente esperar o institucional fazer a captura de liquidez, né? E aí você pode colocar, por exemplo, a ordem pendente já abaixo desse fundo, né? Você pode utilizar inclusive essa sell side liquidity aqui como um ponto que o mercado não poderia buscar, porque seria uma sell side liquidity protegida por esse movimento. Caso tivesse uma violação, a gente poderia ver a continuação de queda de fato, mas praticamente seria essa movimentação, e aí a gente esperaria o desenrolar do mercado vindo buscar esse movimento. O mercado vai lá, captura de fato a liquidez desse ponto, chega num ponto de interesse, que seria essa região de demanda de 2 horas, e começa a estruturar para cima, né? E a gente começa a observar possíveis pontos que a gente poderia fazer movimentos de quê, Tony? Movimentos de filtro de análise, que ao invés de colocar na sell side, eu poderia colocar aqui, ó, nesse ponto, tá? Poderia colocar muito bem nesse ponto aqui, ó, que seria utilizar a minha região de demanda, esse order block 2 horas, como o nosso ponto de stop também, acreditando que o mercado não violaria essa região e aí continuaria o movimento. E assim a gente tem um operacional totalmente baseado na captura da liquidez interna para direcionamento até o range de liquidez externa, que nesse caso foi o BSL. E aí você pode utilizar de várias formas, como por exemplo, essa buy side liquidity aqui você poderia utilizar como um primeiro take, essa outra aqui mais acima você poderia utilizar como um segundo take. Mas aqui nesse caso eu consideraria ainda mais essa aqui, porque seria a buy side liquidity de fato que era maior dentro desse range, tá? Então assim você consegue identificar uma entrada muito boa. E caso você tenha perdido, né, o primeiro toque que o mercado faz a esse movimento aqui, ó, o primeiro toque que o mercado faz aqui na região de demanda, e aí você tem já uma confirmação, porque o mercado ele vem e volta aqui de forma muito forte. O que é que você vai identificar? Você vai identificar próximas regiões de demanda que você pode observar para entrar. Então, por exemplo, olha a outra região de demanda aqui, 2 horas, tá? Eu vou colocar aqui, marcar, colocar aqui order block de 2 horas, que seria a minha região de demanda, a região de interesse para fazer a execução na entrada. Então, pós toque na primeira demanda, o mercado vai, forma uma nova região de order block, aí com ineficiência, né, sem ser mitigado, e aqui na mitigação desse order block que a gente entraria comprado, colocaria o nosso stop abaixo aqui do order block e direcionaria o nosso take para a região de buy side liquidity, tá? E aí a gente teria uma entrada também otimizada. Se você perdeu o primeiro toque nessa região de demanda, você entraria no segundo. E aí a tendência é uma só, a tendência é de alta. E aí, se você perdeu esse segundo toque, bastaria você identificar outros pontos do mercado onde você poderia fazer a sua execução da entrada, ok? Como por exemplo, essa vela aqui, antes de fazer o movimento, a gente poderia considerar que ela virou uma região de fair value, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente tivesse essa movimentação e tivesse perdido, o que é que a gente poderia fazer? A gente poderia marcar a questão da ineficiência desse candle aqui, ó, para utilizar isso para fazer uma execução. Então, se o mercado voltasse a esse ponto, a gente poderia entrar,
né, comprado após isso aqui, colocado o nosso stop abaixo desse fair value gap e direcionado também o nosso take para o BSL. Você vê que o risco retorno ele vai diminuindo, mas assim, são consequências de você não ter chegado primeiro no mercado. Então o mercado volta, testa a região aqui, ó, de fair value gap e começa a estruturar para alta novamente, seguindo o ponto da buy side liquidity, ok? Então praticamente esse é o operacional do Turtle Sup, pessoal, baseado em captura de liquidez interna, direcionado para captura da liquidez externa. Eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto, é só o começo, vamos hackear o mercado financeiro. Para outros vídeos como esse, se inscreve no canal, irmão, tamo junto.